Bom dia, hoje são 21 de julho de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com a revista Isto É, semana passada, revista Isto É, do dia 15 de julho de 2020, número 2635, revista Isto É. Aqui na página 13, mais um erro de língua portuguesa. A matéria aqui com o título O Brasil pós-Bolsonaro. O Brasil pós-Bolsonaro. Um artigo do jornalista Marco Antônio Villa. Marco Antônio Villa. E aqui mais um erro de língua portuguesa. Vou aproximar aí o texto para que você veja o erro. Então vamos aí. Está escrito assim: na época da Guerra Fria, estava vedado ao grande capital internacional boa parte do mundo. Então veja aí, está escrito: na época da Guerra Fria, estava vedado ao grande capital internacional boa parte do mundo. O jornalista está dizendo aqui que na época da Guerra Fria, ali comunismo e capitalismo, União Soviética e Estados Unidos, por exemplo, ele diz que na época da Guerra Fria, boa parte do mundo estava, diz ele, boa parte do mundo estava vedado ao grande capital internacional. Entendeu? Ele diz aí que boa parte do mundo estava vedado ao grande capital internacional na Guerra Fria. E aí está o erro de língua portuguesa. Aqui está o erro. Estava vedado ao grande capital internacional boa parte do mundo. Por que está errado aí? Você tem que ter cuidado com o verbo estar. Aí estava vedado. Essa locução verbal, ela é perigosa, com o verbo estar. Estar aí, estava vedado. Essa locução com esse verbo aí, o particípio, ao lado de um verbo ser, ou verbo estar, o caso aí é o verbo estar, estava vedado. Então, nessa locução verbal, você tem que ter cuidado, porque por causa do verbo estar, o particípio aí, ó, vedado, ele se flexiona. Ele se flexiona em relação aí, ó. Veja bem, estava vedado, uma locução verbal. Locução verbal. O verbo estar e aqui o vedado, o particípio. Em ado, terminado em ado. Vedado. Estava vedado. Muito cuidado com o verbo estar ao lado de um particípio, formando uma locução verbal. Cuidado por quê? Porque essa expressão que está aí, vedado, ela se flexiona em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural, entendeu? Então o erro do jornalista foi, ó, na época da Guerra Fria, estava vedado ao grande capital internacional boa parte do mundo. Não, estava vedado não. O certo, estava vedada. Estava vedada boa parte do mundo ao grande capital internacional, entendeu? Então, ele está se referindo aqui, estava vedado o quê? Boa parte do mundo. Boa parte é um substantivo feminino, parte, a parte, boa parte, feminino. Então, seria vedada. Estava vedada boa parte do mundo, entendeu? Estava vedada boa parte do mundo. Então, muito cuidado. Veja aí os exemplos que eu fiz. Veja bem aí, ó. Olha a colocação aí da revista. O certo é, estava vedada boa parte. Boa parte é um substantivo feminino. Então, se eu coloquei aqui a locução verbal estava vedada, então, vedada aqui, o particípio dessa locução, ele deve concordar com a palavra a que ele se refere. Boa parte é um substantivo feminino.
boa parte. Então, seria aqui vedada, o correto que está aqui. E na revista aparece estava vedado, boa parte. Não, vedado não, vedada, porque boa parte é feminino. Então, o particípio vai para o feminino. Estava vedada, boa parte. Viu aí o erro? Outro exemplo agora aí, ó, correto, mais um. Estavam vedados os ingressos. Olha aí. Então, cuidado com essa locução verbal, com o verbo ser, auxiliar, e o verbo estar, auxiliar, que é o caso aí. O verbo estar mais particípio. Nesse caso, o particípio sempre se flexiona. Ele vai concordar com o substantivo a que ele se refere. Se o substantivo é feminino, fica vedada. Se é masculino, fica vedado. Se o substantivo é masculino plural, vedados. Se é feminino plural, vedadas. Entendeu? Então, cuidado com essa locução adverbial formada pelo verbo auxiliar estar ou ser, mais o particípio. Então, no exemplo B, o certo, aí está, estavam vedados os ingressos. Vedados por quê? Porque vedados está aqui se flexionando com os ingressos vedados. Ingressos masculino plural. Então, vedados masculino plural. E o último exemplo, na letra C, também correto. Estavam vedadas as propagandas. Olha aí, vedadas agora no plural feminino. Por quê? Porque se refere ao substantivo propagandas. As propagandas, uma palavra feminina plural. Logo, vedadas, feminino plural. Entendeu? Então, nessa locução adverbial, com o verbo ser mais o particípio, ou o verbo estar mais o particípio, muito cuidado com essa locução verbal. Locução verbal. Muito cuidado com ela. Por quê? Porque o particípio aí vai sempre concordar com o substantivo a que ele se refere. Entendeu? Eu digo, estava vedada a entrada. Porque entrada é feminino. Então é vedada. Eu digo, estava vedado o ingresso. Aí é vedado, porque ingresso é masculino singular. Então é vedado. Estavam vedados os ingressos. Vedados no plural aí masculino, porque ingressos masculino plural. E assim por diante. Muito obrigado.